Reality show é uma coisa que todo mundo gosta. Em todos os países tem diferentes tipos desses programas, com pessoas disputando prêmios, arriscando tudo. Até aqui no YouTube isso já é uma febre gigante. Mas quando chega no Japão, não dá pra esperar só coisas legais e felizes. Oh, meu Deus. A gente tá falando do Japão. É a origem das coisas mais bizarras que você vai ver nesse mundo. I have a bad case of diarrhea. I have a bad case of diarrhea. E com os reality shows não seria diferente. O Japão teve muitos programas desse tipo ao longo do tempo, e alguns são tão bizarros e estranhos que você nem vai acreditar que isso realmente aconteceu. Não, eu sinceramente eu não tô acreditando nisso não, que eu tô vendo não. Nesse vídeo eu vou te mostrar os reality shows mais esquisitos do Japão de todos os tempos. Meu nome é Simon, feliz ano novo, e esse daqui é o Rota Asiática. Susumu Denpa Shounen. O Susumu Denpa Shounen foi um reality show japonês que aconteceu entre meados de 1998 a 2002. O objetivo principal do programa era submeter subcelebridades, ou pessoas pouco conhecidas, ao extremo da sobrevivência. O reality show sempre teve uma grande audiência no país, mas a temporada mais famosa, sem dúvidas, foi com esse homem. O seu nome, Tomoaki Hamatsu, mais conhecido como Nasubi. Até então, um comediante japonês com 23 anos. O que ele não sabia é que os próximos meses de reality seriam os piores meses da sua vida inteira. Como você já sabe, o Tomoaki era um comediante e ator japonês, mas ele estava passando por momentos difíceis e precisava de dinheiro para se sustentar e fazer a sua vida. Então ele decidiu arriscar nesse programa. O desafio era bem simples. Tomoaki precisaria ficar sem roupas e sem suprimentos em um apartamento aleatório, com a tarefa de juntar 1 milhão de ienes com sorteios, que dá cerca de 10 mil reais. Além disso, ele só poderia sobreviver com o que ganhasse nos sorteios. Então seria uma tarefa bem difícil, na verdade. E tudo que ele tinha à sua disposição era um telefone e uma pilha grande de revistas de sorteios. Com esse telefone, ele ligava para o lugar onde ele vencia os sorteios para pedir a entrega. O lado mais bizarro disso é que, de início, os produtores disseram a Tomoaki que os episódios não seriam transmitidos ao vivo, mas devido à popularidade do show, eles começaram a fazer ao vivo o tempo inteiro, sem nem mesmo avisar o cara. E é nesse ponto que Tomoaki passa a ser chamado de Nasubi, que em japonês significa berinjela, que também lembra um pouco o formato da cabeça dele. Nasubi só aceitou participar do programa porque ele acreditava que os episódios seriam gravados, depois editados e só futuramente passariam na TV. Mas os produtores não cumpriram com esse acordo e passaram a transmitir ao vivo todos os momentos de Nasubi, até mesmo os momentos mais íntimos. E eles usavam um emoji de berinjela para cobrir partes do corpo dele. Ao passar dos meses, a situação só ficava cada vez pior. E se não bastasse tantos problemas já nessa situação, Nasubi ainda era perturbado constantemente pelos produtores, que faziam entregas de comida fake, onde os entregadores fingiam que iam entregar comida para ele, mas depois diziam que era para os vizinhos, só para frustrar o coitado. Nasubi só recebia de fato coisas ruins, como bebidas açucaradas, arroz cru, e chegou até a receber uma bicicleta nesses sorteios e um ursinho de pelúcia que mais tarde se tornou seu único amigo pessoal por muito tempo. Ao decorrer de um ano sozinho, sem contato com o mundo exterior, Nasubi já estava no seu limite. Imagina só como que estava a cabeça desse cara. Ele chegou a chorar várias vezes e a implorar por ajuda para sair daquele lugar, e mal sabia ele que tudo aquilo estava sendo passado ao vivo para milhares de pessoas. O apartamento onde Nasubi ficava começou a ficar muito famoso, e os fãs começaram a ir até lá para tirar fotos e lotar o lugar de fora. Então os produtores pegaram Nasubi e mudaram o programa para outro apartamento, onde o jogo continuaria até o fim do acordo.
Nesse novo apartamento, Nasubi conseguiu terminar finalmente e alcançar os 1 milhão de ienes em 355 dias, como foi acordado. Com o fim do reality, eles devolveram as roupas dele, vendaram seus olhos e levaram ele para uma viagem de comemoração na Coreia do Sul. Final feliz, finalmente. Você deve ter pensado isso, mas não é bem assim. Na Coreia, ele teve até alguns momentos de felicidade. Ele foi levado para um parque de diversões e foi solto por um dia inteiro para aproveitar um pouco. No final do dia, ele foi vendado novamente e foi levado pela equipe para outro apartamento, onde todo o jogo continuaria. Quando ele retirou as suas roupas mais uma vez, ele foi avisado que precisava arrecadar mais prêmios agora para pagar sua viagem de volta para o Japão. Mesmo abalado, ele aceitou a condição e em questão de semanas ele conseguiu o valor suficiente para sua passagem. Porém, é aqui que fica ainda mais bizarro. Os criadores não libertaram ele e disseram que ele tinha que conseguir dinheiro suficiente para viajar de primeira classe. Mais uma vez, ele participou de mais sorteios, conseguiu o dinheiro e novamente ele foi vendado e colocado em um voo de volta para o Japão. Quando ele tirou a venda, no entanto, ele não estava livre. Ele se encontrava novamente em outro apartamento. Sem acreditar naquela situação, Tomoaki começou a tirar suas roupas de novo e foi se preparando para mais um período de jogo. Para sua surpresa, após ele tirar as roupas, as paredes do que parecia um apartamento desabaram e revelaram que na verdade ele estava em um estúdio de gravação com centenas de pessoas na plateia ao vivo. Enquanto o público aplaudia, Nasubi ficou perturbado com aquela cena. Ele ainda acreditava que o programa só seria transmitido pela primeira vez quando tivesse o fim das gravações. Mas mesmo assim, ele se conteve ali, permaneceu no estúdio e ainda respondeu algumas perguntas de alguns fãs. Quando eles perguntaram para ele o porquê que ele não deixou o programa antes, já que o contrato não obrigava ele a suportar as situações que ele passou, Tomoaki afirmou que ele cumpria com o que dizia. Mas para a mídia, ele tinha permanecido por vergonha de desistir do programa. Depois do reality, Nasubi teve vários problemas em sua vida. E a produção do programa diz se arrepender do acontecido, e dizem até ter pedido desculpas pessoalmente para Nasubi, mas que continuaram o programa porque a fama do mesmo foi recordista no Japão. Com o passar do tempo, Tomoaki conseguiu se reerguer, superar esse programa, e ele continuou sua carreira como comediante, atuando em diversas peças de teatro e dramas japoneses. Hoje ele mantém o recorde de maior tempo sobrevivido com prêmios de sorteios. Ele subiu no Monte Everest, que era um sonho dele, e agora, com 48 anos, ele continua sua carreira como comediante e ator. Esse vídeo poderia acabar aqui, e essa história que eu te contei já prova que o Japão é o lugar com os reality shows mais bizarros do mundo, mas eu ainda quero te mostrar alguns outros exemplos de reality que você também vai achar muito peculiar. Tore Dero. Tore, ou Dero em algumas traduções, foi um reality show japonês que se destacou por sua bizarrice e por ser bem criativo também. Transmitido entre 2010 e 2012, Tore se tornou famoso por suas competições malucas que misturavam elementos de escape room, onde você precisa escapar de algum lugar, com desafios físicos e psicológicos. O nome completo do programa era No Kabe Tore, que significa algo como The Brain Wall Tore. Os participantes, que geralmente eram celebridades japonesas, como comediantes, atores, enfrentavam desafios em cenários inspirados por filmes de aventura ou de terror, onde eles precisavam escapar de situações perigosas simuladas. Cada desafio envolvia um nível muito grande de tensão, e muitas vezes colocava os participantes em posições bem desconfortáveis e hilárias para o público japonês. Um exemplo disso é o quarto de areia. Os competidores ficavam em um espaço onde o chão engolia lentamente os perdedores, simulando um poço de areia movediça. Para evitar de serem enterrados,
Eles precisavam responder perguntas ou resolver enigmas rapidamente. Um exemplo também seria a parede em movimento. Os jogadores eram colocados em uma sala onde as paredes iam se fechando lentamente. Eles tinham que resolver quebra-cabeças ou até mesmo responder perguntas antes de serem esmagados pelas paredes, que claramente eram acolchoadas, não eram esmagamentos de verdade. E apesar da tensão do programa, a proposta inicial era o humor mesmo. A forma como os participantes lidavam com o estresse gerava momentos bastante hilários. E embora tudo fosse simulado com segurança, ninguém corria risco de verdade, ainda assim os desafios eram construídos para parecer assustadores e perigosos. Gaki no Tsukai No Laughing Series. Gaki no Tsukai No Laughing Series é uma das séries de comédia mais icônicas e bizarras do Japão. Ela era parte de um programa de variedade chamado Downtown no Gaki no Tsukai ya Arahende, que existia desde 1989. A série é bastante famosa por seus desafios extremos de resistência ao riso, onde os participantes, que são todos comediantes profissionais, são submetidos a situações absurdas e hilárias enquanto tentam não rir. O show segue a premissa simples, e cruel também, de que qualquer risada será punida fisicamente. O elenco principal, que eram comediantes famosos na época, eram colocados em ambientes temáticos para passarem 24 horas tentando não rir. Cada ano, o programa escolhe um tema específico, como escola, um hospital, uma prisão, talvez espiões ou até cientistas malucos. Os participantes assumem papéis de acordo com o tema. Durante as 24 horas, os comediantes são constantemente expostos a sketches hilários, situações inesperadas e interações absurdas com atores convidados, muitas vezes até com piadas personalizadas para tentar forçar a risada deles. Se um participante risse, ele seria imediatamente punido. A punição clássica é receber uma dolorosa pancada no traseiro com bastão de borracha. Essa pancada era dada pelos impiedosos guarda-costas do programa. Outras punições também poderiam incluir choques elétricos ou até algumas armadilhas específicas que eram bem engraçadas. Esse show foi adorado por muitos japoneses, mas eu coloquei ele aqui nessa lista porque parece muito um surto coletivo, onde todo mundo tá muito fora de si. É estranho e bem engraçado ao mesmo tempo ver tudo isso acontecendo, e por isso que ele entrou aqui na lista dos shows mais bizarros do Japão de todos os tempos. Candy or Not Candy. Candy or Not Candy é um programa de variedade japonês que é um exemplo muito claro do humor bizarro e criativo da TV japonesa. O conceito desse show é bem simples, mas é bem engraçado também. Os participantes devem adivinhar se os objetos que parecem normais são feitos de doces ou não. E a única forma de confirmar é mordendo o objeto. O programa apresenta uma série de objetos incrivelmente realistas que podem ser feitos de chocolate, açúcar ou de outros materiais comestíveis. Esses objetos incluíam sapatos, maçanetas, telefones, controles remotos, plantas e até sapos, que parecem, mas não são reais. Um participante era levado até o objeto e ele tinha que decidir: será que isso é comestível ou é um objeto real? Se eles acreditassem que aquilo era um doce, eles tinham que morder o objeto para descobrir. E se não fosse um doce, o participante simplesmente mordia um objeto normal, o que pode ser bastante hilário às vezes, mas também pode ser doloroso. O engraçado e bizarro desse show é que os artistas por trás dos doces fazem um trabalho tão impecável que os objetos são praticamente indistinguíveis dos reais. Então é um chute muito difícil de fazer e muita gente acaba mordendo um sapato e coisas aleatórias. É um show interessante e vale a pena dar uma olhada. Bom, existem ainda vários outros shows bem estranhos que eu poderia ficar listando aqui, mas a maioria é bem difícil de encontrar ainda intacto as gravações, e alguns são reality shows cópias uns dos outros. Saudade aí da época do Japão, dos anos 2000, que era poucas ideias e os reality shows eram bem mais insanos do que os atuais.
Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse tema, comentem aqui embaixo, porque eu também quero trazer mais vídeos assim. Talvez sobre reality shows em outros países asiáticos. E se vocês tiverem alguma indicação de programa, comenta aí também. Eu vou ler o seu comentário e eu posso trazer numa lista futura. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.